Bom, vamos continuar nossa aula de soluções. Agora eu quero te ensinar um conceito muito interessante chamado de coeficiente de solubilidade. Bom, coeficiente de solubilidade tem muito a ver com o seu dia a dia, às vezes você nem pode perceber isso. Deixa eu deixar um pouquinho esses canetões aqui. Gilberto, dá um exemplo pra gente, coeficiente de solubilidade. Olha só, vamos supor que você acabou de preparar seu leite com Nescau, né? Você tá ali à noite, fez um leite com Nescau, aquela coisa toda, só que aí você resolveu não tomar não. Primeira coisa, o seu leite estava bem quente, tá? Sua mãe ferveu o leite pra você e tal, você foi dissolver o Nescau, tudo bonitinho, legal. Só que você resolveu não tomar, tá? Então o que você fez, você pegou o leite com Nescau e colocou na geladeira, falou, amanhã eu tomo. Aí no outro dia de manhã, quando você acordou, você reparou que aquele copo de leite estava tão branco. Quando você fez o leite com Nescau, ele estava muito escuro, o Nescau estava todo dissolvido. Mas no outro dia de manhã, quando você foi pegar aquele leite com Nescau lá da geladeira, estava com um aspecto bem mais branco, porque parte daquele Nescau que estava dissolvido no leite não está mais. Ele virou o que a gente chama de corpo de fundo, ele foi lá para o fundo do copo. Gilberto, e por que isso acontece? Basicamente isso acontece porque você variou apenas uma coisinha aí. O que foi? Vai? Temperatura, isso mesmo, você variou a temperatura. Gilberto, o que seria coeficiente de solubilidade? Acompanha comigo aqui e já anota no seu caderno, por favor. Vai lá, ó. É a quantidade máxima de soluto, que conseguimos dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Isso mesmo. Então, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que conseguimos dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Vou te dar um exemplo. Olha só. Se eu coloco aqui no quadro, assim, exemplo, CS, vai, CS é coeficiente de solubilidade. Eu vou falar que o sal de cozinha, você deve conhecer o sal de cozinha, é o NaCl, tá? O NaCl. Eu vou colocar assim o coeficiente de solubilidade dele. Nós conseguimos dissolver, 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. A quantos graus Celsius, Gilberto? Vai, aproximadamente 30 graus Celsius. Legal, vou arredondar para ficar legal pra gente. É a quantidade máxima do sal que eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Legal. Vamos colocar isso aqui então. Eu vou circular isso aqui, ó, para a gente ter esse padrão. Essa é a quantidade máxima de soluto que nós conseguimos dissolver em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Estou falando do NaCl. Bom, agora eu quero colocar dois casos para vocês muito importantes. O primeiro caso é o seguinte, ó, exemplo 1. Exemplo 1. Vamos supor que você tem um recipiente, então tá aqui ó, o recipiente, um copinho. E esse copinho, eu vou colocar para você aqui 100 gramas de água e vou colocar para você também a temperatura de 30 graus Celsius. Então olha só, eu tenho 100 gramas de água no copinho, a temperatura de 30 graus Celsius. E agora a gente vai adicionar, eu vou adicionar aqui, vai lá, 25 gramas de NaCl. Isso mesmo. Eu adicionei 25 gramas de NaCl. Quando eu adicionei 25 gramas de NaCl, vai, a 100 gramas de água a 30 graus Celsius, vou te fazer uma pergunta. Vai dissolver tudo ou não? E baseado em que você vai responder isso? Gilberto, se eu tenho 100 gramas de água a 30 graus Celsius, o que eu sei? Vai, se eu tenho 100 gramas de água a 30 graus Celsius, eu sei que eu consigo dissolver no máximo quanto? Vai? 36 gramas. Só que eu só estou jogando quanto, Gilberto? 25. Eu estou jogando uma quantidade que é inferior ao máximo permitido. Se eu estou jogando uma quantidade que é inferior ao máximo permitido, eu vou dissolver tudo, tranquilamente. E eu chamo isso aqui, pessoal, vai, de solução o quê? Você lembra? Insaturada. Solução insaturada. O que é a solução insaturada? Vai, é aquela solução onde eu adicionei uma quantidade de soluto inferior ao máximo permitido. E esse máximo permitido, a gente chama de como? Vai, coeficiente de solubilidade. Legal isso? Anotou? Se eu estou adicionando uma quantidade inferior, eu chamo de solução insaturada. Show de bola? Legal. Apagador. Vou apagar e vou passar para o próximo exemplo. Se você não tiver copiado, é só dar uma pausezinha no vídeo aí, pausa o vídeo, depois copia no seu caderno, depois volta de novo, legal? Videoaula é interessante por conta disso, você pode voltar quantas vezes você quiser.
Legal, olha só agora. Exemplo 2. Vou colocar mais uma vez um copinho. E esse copinho, novamente, eu vou colocar aqui, 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Show de bola. Daí, eu vou adicionar aqui com você 36 gramas de NaCl. Legal? Basicamente, olha só. Quando eu jogar 36 gramas de NaCl nesses 100 gramas de água a 30 graus Celsius, vou te fazer uma pergunta. Vai dissolver tudo? Sim ou não? Baseado em qual parâmetro que você vai me responder isso? Não esquece, no coeficiente de solubilidade. Se eu tenho 100 gramas de água, a 30 graus Celsius, eu consigo dissolver no máximo quanto? Fala, 36 gramas. Gilberto, e quanto que você está adicionando? 36 gramas. Eu estou adicionando uma quantidade de soluto que é igual ao máximo permitido. Gilberto, se você está jogando uma quantidade de soluto que é igual ao máximo permitido, vai acontecer o quê? Vai dissolver tudo, é óbvio, porque eu consigo dissolver 36 e estou jogando 36. Todos os 36 vão dissolver. Só que essa solução, pessoal, ela tem agora um outro nomezinho. Ela é classificada como solução o quê? Quem lembra? Fala aí, solução. Fala aí, saturada. O que é uma solução saturada? É aquela solução onde eu adicionei a quantidade máxima permitida para conseguir dissolver. Legal? Chama solução saturada. Então não esquece, recapitulando comigo, Se você adicionou uma quantidade inferior ao máximo permitido, solução insaturada. Se você adicionou uma quantidade igual ao máximo permitido, solução saturada. Gilberto, e se eu jogar a mais, o que vai acontecer? Legal, vem aqui comigo. Se não copiou, dá pausa no vídeo. Legal? Vamos lá. Apaga. Exemplo 3. Assim agora, exemplo 3. Vou novamente colocar aqui um copinho. E esse copinho a gente vai colocar novamente 100 gramas de água. 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Legal? Aí agora eu vou adicionar com vocês aqui, 45 gramas de NaCl. Caramba, você já deve ter percebido uma coisa, né? Se eu tenho 100 gramas de água, a 30 graus Celsius, quer dizer que eu consigo dissolver quanto no máximo? 36? Só que eu estou adicionando quanto, pessoal? 45 gramas. Eu estou adicionando uma quantidade de NaCl que é superior ao máximo permitido. E quando eu adiciono uma quantidade de NaCl que é superior ao máximo permitido, obviamente, não vai dissolver tudo. Não vai dissolver tudo, mas olha o que vai acontecer. Basicamente é assim. Desses 45, apenas 36 gramas, que é o máximo permitido, irá dissolver. Então tá aqui, dissolver. Então isso aqui, dissolve. Legal? Gilberto, e o resto? Pessoal, esse resto, quanto que resta? 9 gramas, né? Esses 9 gramas de NaCl, a gente fala que não dissolve. Claro que não dissolve. Não dissolve, Gilberto, e acontece o que com isso? Basicamente, esse excesso de NaCl que não vai conseguir dissolver, ele vai aqui pro fundozinho assim, ele forma um morrinho. Você já viu quando você taca açúcar demais no café? Quando você coloca açúcar demais no café, não fica açúcar lá no final? Significa que aquele açúcar você não usou para nada. Ele nem tá te ajudando para adoçar o café. Você perdeu, você desperdiçou aquele açúcar, porque ele vira lá corpo de fundo. Ele não tá compondo a solução, pessoal. Ele não tá lá unido junto com as moléculas do café para deixar mais docinho, não. Ele tá lá no fundo. Você jogou a mais do que você precisava. Legal. Gilberto, isso aqui como é que chama então? Isso aqui a gente dá o nome de corpo de fundo. Isso aqui é chamado de corpo de fundo, anota aí. Ou corpo de chão, anota aí. Ou precipitado, tá? Então os vestibulares, o Enem gosta mais de chamar de corpo de fundo. Mas tem muita gente que chama também de precipitado ou corpo de chão. Legal? Então quantos gramas que nós teremos aqui de corpo de fundo ou corpo de chão ou precipitado? 9 gramas. Legal isso? Portanto, o vestibular pode perguntar quantos gramas irão dissolver. Você vai falar, só vão dissolver 36. E quantos gramas ficarão com corpo de fundo? Você vai falar 9 gramas. Legal? Agora a gente vai para um exercício que eu vou te mostrar chamada curva de solubilidade. Isso cai muito em prova, presta atenção, tá? Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Vamos!